Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do Infemars em Pauta, número 69. Eu vou trazer para vocês um julgamento do STJ, um tema muito interessante envolvendo crime de estupro de vulnerável, distinguishing que o STJ tem feito e fez agora mais uma vez recentemente para não aplicar a súmula 593 em casos que envolvam relações sexuais com menores de 14 anos. Um julgamento bem importante que a gente tem que ficar atento. E também vamos comentar um julgado do Supremo Tribunal Federal, agora em repercussão geral, ele já tinha julgado em ADPF, agora consolida de uma vez por todas o seu entendimento, quanto à constitucionalidade formal e material de leis municipais que proíbam qualquer tipo de fogos de artifício, né, ou artefato pirotécnico com estampidos. Julgamento também bem relevante sobre o aspecto da proteção à saúde pública, também da proteção ao meio ambiente. Tudo bem, professor Gerson? Tranquilo? Tudo bem, professor Gabriel? Tudo tranquilo, graças a Deus. Olá, pessoal de casa. Eu também trago dois julgados, né? O primeiro envolvendo direito constitucional e processo civil, julgado pelo Pleno do STF, a respeito da possibilidade, ou não, né? O que veremos daqui a pouco, de a Defensoria Pública receber honorários sucumbenciais quando litiga contra aquele ente político, aquele ente federativo ao qual ela integra, né? Veremos daqui a pouco, veremos na sequência. E eu trago um segundo julgado da quinta turma do STJ, envolvendo acordo de não persecução penal, pessoal. Esse tema aí muito candente, o STJ vem enfrentando bastante a ANPP, né? Então, certamente estará aí nas vindouras provas. O caso aqui envolveu a questão de um recurso administrativo no âmbito do próprio Ministério Público Federal, porque o MPF não havia oferecido a ANPP, então a defesa ela recorreu no âmbito administrativo e acabou requerendo a suspensão, né, que houvesse uma sustação daquela ação penal em andamento. Será se isso é possível? É o que veremos na sequência. Pessoal, começamos então com o julgamento aqui da sexta turma envolvendo o crime de estupro de vulnerável. Imagine a seguinte situação, um jovem ali de 19 anos namorando com uma menina de 12 anos, o que não é, como nós sabemos, raro na realidade brasileira. Os pais da menina, inclusive, aprovavam o relacionamento e, nos dias atuais, né, muito frequentemente se tem, claro, relações sexuais. A menina acaba ficando grávida e, cidade pequena, isso é muito comum, a notícia corre. E o delegado, né, da cidade resolve instaurar inquérito, apurar, e o Ministério Público denuncia pelo crime de estupro de vulnerável, artigo 217-A do Código Penal. Nesse caso, é possível afastar a existência de crime? O que nós temos que lembrar? Primeiro, né, o crime de estupro de vulnerável foi trazido pela Lei 2015 de 2009, né, no artigo 217-A do Código Penal, com um critério objetivo para definição do que é vulnerável, a partir de um critério etário, além, claro, do outro, da vulnerabilidade ali temporária. Mas o que mais acontece na prática é em razão de um critério etário abaixo de 14 anos, nós temos um vulnerável. Acabou-se, né, a partir da Lei 2015, com aquela discussão em torno de presunção de violência, presunção de maneira absoluta ou relativa, que antes nós tínhamos no crime de estupro. Claro que alguns doutrinadores ainda ficaram sustentando, mas pacífico entendimento amplamente majoritário de que o critério agora é objetivo, é etário, e o STJ tem sido bastante rigoroso nessa aplicação, a ponto de chegar, a partir de um julgamento no recurso especial repetitivo, no tema 918, na edição da súmula 593 do próprio, claro, STJ, no sentido de que o fato de haver um relacionamento amoroso com a vítima, o fato de a vítima já ter tido outras relações sexuais, o fato, né, de o contexto ali, local, achar aquilo normal, não pode justificar o afastamento do crime de estupro de vulnerável. Então, esse é o entendimento que vem sendo aplicado Brasil afora
com base na súmula 593 do STJ. No entanto, o próprio Tribunal da Cidadania tem feito alguns distinguishing. Já tinha feito há pouco tempo atrás com a quinta turma, num julgado em que se reconheceu a atipicidade material em contexto no qual a vítima tinha um relacionamento com o agente, embora, claro, menor de 14 anos, os pais aprovavam o relacionamento e o casal passou a morar junto, do qual, inclusive, nasceu uma criança, né? E o STJ considerou que, nesse contexto, não haveria vulneração ao bem jurídico tutelado ali pelo 217A e que, pela teoria da derrotabilidade das normas jurídicas, seria possível deixar de aplicar a regra do 217A num contexto assim, porque o prejuízo que se traria à própria vítima, né, a mãe ali no caso, com a retirada do pai, o agente do fato típico, que seria posto, né, no cárcere, deixaria de ajudar no sustento do filho. A criança, por sua vez, seria criada com toda a dificuldade, sem o pai, né? Então, o STJ, na quinta turma, já tinha feito um distinguishing, que agora a sexta turma também o faz, e acaba, né, por robustecer esse entendimento jurisprudencial numa situação em tudo semelhante àquela que o STJ, pela quinta turma, já havia enfrentado. No caso mais recente, nós tínhamos exatamente a situação que eu coloquei ao início. Um jovem de 19 anos, que tinha uma namorada de 12 anos, que ficou grávida, e disso nasceu uma criança, eles passaram a viver juntos, os pais da menina aprovavam o relacionamento, isso é comum acontecer também, às vezes é um menino trabalhador, como alguns pais falam, né? E a circunstância da menina ter 12 anos, às vezes até menos, não é empecilho para famílias, notadamente interioranas, né? De que já se tem um relacionamento sério com um adulto. E no caso analisado, né? O STJ, pela sexta turma, aplicou também o entendimento de que não há crime, devendo se fazer um distinguishing em relação ao tema 918, em relação à súmula 593. O que é importante e interessante notar desse último precedente? Agora o STJ, na sexta turma, embora chegando ao mesmo resultado da inexistência do crime, não justificou pela atipicidade material, pela ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado, a ausência, se falou também, de relevância social da conduta. Agora, a sexta turma fez um raciocínio diferente. Partiu daquela conceituação quadripartida de crime, que é absolutamente minoritário na doutrina brasileira e na própria jurisprudência, né? Nós sabemos que alguns doutrinadores clássicos, como o Damasio e o Mirabete, adotavam um conceito bipartido de crime, num conceito chamado formal analítico, né? Crime como um fato típico e antijurídico. A esmagadora maioria da doutrina e da jurisprudência adota o conceito formal analítico tripartido de crime. Crime é fato típico, antijurídico e culpável. E uma parcela muito minoritária na doutrina fala num conceito quadripartido de crime, em que o crime é fato típico, antijurídico, culpável e punível, devendo existir uma punibilidade concreta que integraria o próprio conceito de crime, que é muito criticado porque se há uma causa distintiva da punibilidade, deixa de haver o crime. Então, muitos entendem que não dá para justificar essa teoria quadripartida à luz do nosso direito positivo. Mas fato é que o STJ, nesse julgado da sexta turma, e não é a primeira vez que isso acontece, adotou um conceito quadripartido de crime, para dizer que não houve crime porque não haveria punibilidade concreta, não haveria necessidade concreta de aplicação da pena. E embora não se tenha falado, a gente vê a adoção muito claramente daquela teoria da bagatela imprópria que a doutrina traz. E aí
nessa distinção entre bagatela própria e imprópria é que a gente vê bem claramente a diferença entre o raciocínio da quinta turma e da sexta turma para a mesma situação. Porque quando a quinta turma fala que não havia tipicidade material, nós estamos tratando da bagatela própria, que incide no primeiro elemento do crime, fato típico, entendendo que não há tipicidade material. Nós sabemos que o fato típico, né, na decomposição do crime, como primeiro elemento do crime, contempla ali a conduta, o resultado, o nexo de causalidade entre essa conduta e o resultado, particularmente nos crimes materiais, né? Também contempla a tipicidade objetiva, que, por sua vez, se ramifica em tipicidade formal, tipicidade material, tipicidade conglobante, e ainda temos a tipicidade subjetiva, o tipo doloso ou o tipo culposo. Mas vejam que, quando nós dizemos que não há tipicidade material, estamos dentro do fato típico, bagatela própria, princípio da insignificância. Por outro lado, na bagatela imprópria, nós temos um fato típico, antijurídico e culpável, mas se entende que não há relevância penal da conduta a justificar a necessidade de aplicação da pena no caso concreto. E foi o raciocínio que fez o STJ, embora partindo, né, da teoria quadripartida de crime e analisando sob o prisma da punibilidade concreta, que também envolve, claro, essa relevância penal do fato e a necessidade de aplicação da pena. Então, é interessante para a gente entender bem o raciocínio, né, e a diferença de fundamentação entre a quinta turma e a sexta turma. Mas o resultado é o mesmo. Não há crime num contexto em que nós temos, e aí é importante ressaltar, uma diferença etária entre o agente e a vítima do estupro de vulnerável, que não seja muito distante, né, em termos de idade. Por outro lado, um relacionamento entre os agentes que é aprovado pelos representantes legais da vítima do estupro de vulnerável, da menor, e quando, notadamente, há um filho que ficaria sem o pai encarcerado, né? Como nesse caso, o pai tinha assumido o filho, o pai cuidava do filho, morava com a vítima, né? Então, cuidemos, né? O STJ não está revogando a súmula 593, o STJ não está superando o entendimento do tema 918 dos recursos especiais repetitivos. Ele está fazendo o que é normal num sistema de precedentes, realizando distinguishing, situações particulares que refogem a aplicação daquela tese, daquele enunciado sumular. Mas vejam que isso é a título excepcional. Também num julgado desse ano, o STJ deixou de fazer o distinguishing que a defesa alegava, num contexto em que a diferença etária entre o agente e a vítima era de 23 anos. Então, um contexto muito diferente, aí o STJ disse que não dá para aplicar quando a diferença etária for muito grande. Mas, como eu disse, um julgado muito rico também sob o aspecto da fundamentação e que a gente com certeza deve ver aí nas próximas provas. Certamente, professor Gabriel, esse distinguishing aí logo estará nas provas vindouras aí, né? E ainda existe também outra tese defensiva que aparece nesses crimes contra a dignidade sexual, envolvendo, no caso aí, na espécie estupro de vulnerável, que é justamente o erro de tipo, né? Que às vezes o próprio, né, o acusado, ele considera as características físicas, né, a fisionomia da suposta vítima, não há como cravar que realmente ele tinha como saber que ela era menor de 14 anos, considerando, né, as características físicas. Então, o erro de tipo também é uma tese plausível de ser acolhida pelo judiciário nesses casos aí envolvendo estupro de vulnerável, não é isso? E muito bem lembrado, porque também não é, a tese do erro de tipo não é nem propriamente o distinguishing, né, professor Gerson? É, na verdade, a aplicação da tipicidade subjetiva, porque o erro de tipo, o erro na percepção da realidade fática, exclui sempre o dolo, né? E o estupro, não tem estupro culposo, não existe estupro culposo. O que foi alardeado
numa notícia de alguns anos atrás que um promotor e um juiz teriam falado em estupro culposo. Nunca falaram, porque, né, é um promotor, é um juiz que, né, que com certeza não cometeria esse erro crasso. Não existe modalidade culposa. Então, o erro de tipo sempre afasta o dolo, e é uma tese defensiva muito bem lembrada, né? O cara que vai numa festa só para maior de 18 e sai com uma menina de lá que tinha entrado, às vezes, não raro, né? Com uma carteira de identidade falsa, né? Uhum. Então, excelente também a lembrança. Interessante. Pessoal, eu trago agora um julgado do Pleno do STF em repercussão geral, que envolve as matérias de direito constitucional e direito processual civil, e é relativo aí também, claro, a princípios institucionais da Defensoria Pública. Havia uma celeuma, agora afastada pelo Pleno do STF, pessoal, inclusive com entendimento simulado do STJ, no sentido de que, quando a Defensoria Pública ela prestasse assistência jurídica a um determinado assistido, que sairia ali, né, como vitorioso naquela demanda. Só que a parte requerida é aquele mesmo ente federativo ao qual pertence a Defensoria Pública, então a Defensoria Pública não faria jus a honorários de sucumbência. Então, por exemplo, a Defensoria Pública do Estado do Piauí, quando ela litigasse contra o Estado do Piauí, saindo vitorioso aquele assistido, né, a parte autora, representado pela Defensoria Pública do Estado do Piauí, a Defensoria Pública do Estado do Piauí não faria jus aos honorários de sucumbência. Por quê? Porque ela compõe, né, aquele ente federativo contra o qual litigou, que é justamente o Estado do Piauí. Há, inclusive, né, uma súmula do STJ nesse sentido, que é a súmula 421, que textualmente diz que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertença. Qual é, pessoal, o fundamento desse verbete sumular? É justamente o Instituto da Confusão, né, que é um instituto que ocasiona a extinção de uma obrigação, porque numa mesma pessoa se confundem credor e devedor. Então, quando eu tenho devedor e credor se confundindo na mesma pessoa, eu tenho uma confusão, e a confusão é uma forma de extinção das obrigações. Então, como o STJ entendeu que a Defensoria Pública se confundia, né, com o órgão do Poder Executivo, portanto, integrante ali daquele ente federativo, haveria confusão, logo a Defensoria Pública não faria jus aos honorários sucumbenciais. Então, esse entendimento do STJ agora cai por terra, porque em repercussão geral, o STF entendeu que sim, pessoal, a Defensoria Pública fará jus aos honorários sucumbenciais, mesmo quando litigar contra o ente federativo ao qual pertence, o qual integra, né? No caso, na espécie, era a Defensoria Pública da União litigando contra a União. O assistido da Defensoria ganhou a demanda, saiu vencedor, e o STF entendeu que sim, que a União deve pagar honorários sucumbenciais para a Defensoria Pública da União. Um dos fundamentos utilizados foi, inclusive, evitar, né, que haja recursos meramente protelatórios por parte da União, né, porque agora, como ela vai ter que pagar, então, isso vai um pouco que inibir, né, esses recursos protelatórios por parte do ente federativo. Mas, além disso, pessoal, o STF deixou claro que desde a emenda constitucional 45, a Defensoria Pública vem ganhando autonomia. A Defensoria Pública tem autonomia institucional, tem autonomia administrativa, autonomia financeira, e, portanto, não há nenhuma vinculação de subordinação, portanto, entre Defensoria Pública e o ente político, né, o ente federativo. Não há, na espécie, nenhuma subordinação entre a Defensoria Pública da União e a União, de modo que pode sim o juiz, no caso o juiz federal, arbitrar honorários advocatícios a favor da Defensoria Pública da União e, quando se tratar de causas estaduais, a favor da Defensoria Pública Estadual. Mas o julgado não parou por aí. O que foi que aconteceu ainda? O STF deixou claro que os honorários eles têm uma destinação específica, inclusive prevista em lei, né? Lá na Lei Complementar 80 de 94, que é a Lei Orgânica da Defensoria Pública, há a previsão de que os honorários devem ser destinados ao aparelhamento da Defensoria Pública. Então, veja, pessoal,
os honorários não são para serem rateados entre os membros da Defensoria Pública, não. Bem que eu gostaria, né? Afinal de contas, sou defensor público. Mas não é. É para aparelhamento da instituição. E com isso, então, a nossa Suprema Corte, ela acabou fixando a seguinte tese. 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. Inclusive aquele que integra. Então, ficou bem claro aqui. E 2, o valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado exclusivamente ao aparelhamento das defensorias públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. Então, ficou claro aí, né? Defensoria Pública ganhou uma demanda prestando assistência jurídica a uma pessoa hipossuficiente, vai fazer jus, sim, a honorários sucumbenciais, pagos, inclusive, por aquele ente que ela integra. Por quê? Porque ela é uma instituição independente, autônoma. Ela não há nenhuma relação de subordinação entre Defensoria Pública Estadual e o Estado, ao qual ela pertence, tampouco entre Defensoria Pública da União e a União. E, além disso, lembre-se de que os honorários não são para os defensores, não são rateados entre os defensores, mas sim vai ser utilizado para o aparelhamento, serão utilizados para o aparelhamento da instituição. Julgado, né, de importância ímpar, dos mais importantes desse ano 2023, né, professor Gerson? E nós, na turma cursal onde eu atuo, a gente tem muitos processos envolvendo a Defensoria Pública da União e inúmeros recursos extraordinários que estavam aguardando essa decisão do Supremo há muitos anos, né? E é interessante que o plenário do Supremo já tinha um precedente, só que era um precedente que não tinha efeito vinculante e não era o objeto central, foi um processo que chegou no Supremo por outras questões de competência originária, em que o Supremo acabou condenando a União a pagar honorários à Defensoria Pública da União, né? Relatoria do ministro Gilmar Mendes. Exatamente. E aí, professor, só complementando aqui, cai por terra essa súmula do STJ, né? Exatamente. Ela ainda não houve expressamente cancelamento, porque o julgado é recente, mas agora vale. Já vamos cancelar, já vai vir aí nos informativos. Nós, na turma, nos aplicávamos ainda a súmula, porque a súmula estava lá e o precedente era isolado do Supremo e não era o ponto central da discussão, era uma causa que tinha como consequência a condenação em honorários, né? Mas agora, claro, né, com a decisão do Supremo, a matéria está absolutamente sepultada e o STJ, com certeza, né, agora na sequência, já virá cancelando essa súmula 421. Para quem está estudando aí para as carreiras da Defensoria Pública, isso é um julgado de grande importância, porque, eu digo grande importância não só pelas provas em si, mas também pelo aparelhamento e melhor, né, estruturação ali das defensorias públicas, né? E eu particularmente acredito que também não deve demorar para vir honorários para a Defensoria Pública. Hoje tem que, claro que depende de lei, né? Isso tem na lei complementar, como o professor Gerson mencionou, está lá a destinação. Mas tem que lembrar que a lei complementar da Defensoria Pública, ela é anterior ao CPC de 2015 e nós não tínhamos honorários advocatícios para os advogados públicos, que passamos a ter. E eu acho, uma situação que vai precisar ser resolvida. Não vejo justificativa alguma para o advogado público ter direito aos honorários sucumbenciais rateado entre eles e limitado ao teto constitucional, claro, e a Defensoria Pública não poder destinar uma parcela dessa verba para distribuir entre seus membros. Mais do que justo, e até uma questão de isonomia com a advocacia pública, né? Mas, né, por hora, a questão está bem resolvida pelo Supremo, vai ter que ter algum movimento legislativo, se for o caso, claro, para provocar o Supremo novamente, né, e eventualmente ele analisar a constitucionalidade desse tipo de alteração. No momento, claro,
ninguém tem dúvida, é exclusivamente para o aparelhamento da Defensoria Pública, e já vai ser de grande importância, né, professor Gerson? Já vai ajudar muito aí, porque nós sabemos que o orçamento que vem destinado, né, para a Defensoria, assim como também para o Judiciário, Ministério Público, ele vem minguando, né? Tem muita dificuldade orçamentária e isso acaba sendo um alento aí. A própria Justiça Federal tem trabalhado há décadas no Congresso para uma lei de custas que realmente permita a utilização dessas custas por um aparelhamento da Justiça Federal, né? Porque é algo extremamente valioso para cada uma das instituições. Pessoal, passando agora para o terceiro julgado, um julgamento envolvendo o direito ambiental, direito constitucional. Já tínhamos um julgamento recente, relativamente recente, envolvendo o município de São Paulo, agora só querem a DPF, agora veio em repercussão geral, então a matéria se consolida de vez no Supremo Tribunal Federal. Era uma lei municipal do município de Itapetininga, interior de São Paulo, que proibiu fogos de artifício e demais artefatos pirotécnicos que produzam estampido, ou seja, que produzam barulho, né? Sob pena de multa, e multa pesada, pessoal. R$3.000 para pessoas físicas, R$10.000 para pessoas jurídicas, e sendo aplicadas em dobro em caso de reincidência. Então não é brincadeira, né? Não fazer uma festinha aí para comemorar alguma coisa e soltar fogos de artifício com aquela barulheira e acabar recebendo uma multa dessas, estraga com a festa, né? Se bater a postura lá, que em muitos municípios você fala, né? Os agentes da postura municipal, que são os agentes municipais que cuidam dessa questão de ruído, né? De barulho, enfim, né? E o que é importante a gente saber desse julgado? O Supremo declarou a constitucionalidade formal e material dessas leis municipais, tá? E agora ratifica na repercussão geral, né, um segundo precedente, então consolida seu entendimento. O que o Supremo disse? Em primeiro lugar, o que está envolvido com esse tipo de lei? Saúde pública. Por que saúde pública? Porque as pessoas que têm transtorno do espectro autista têm uma hipersensibilidade auditiva e acabam sofrendo bastante com os fogos de artifício. E também proteção no meio ambiente, já que os animais, estudos também comprovam que os animais acabam sofrendo bastante com esses estampidos. Muitos animais acabam sofrendo bastante por terem a audição muito aguçada, né? Muito sensível. E aí o Supremo disse: competência para legislar sobre proteção da saúde pública e proteção do meio ambiente é concorrente, artigo 24 da Constituição. União edita normas gerais, estados e Distrito Federal também têm competência para suplementar a legislação, né, observadas as normas gerais da lei federal ali, da matéria. E o município, onde que entra nisso? O município também nessas questões de direito ambiental e de proteção de saúde pública tem competência para suplementar a legislação federal e estadual e, ao mesmo tempo, cuidar, assim, de um interesse local. Artigo 30, incisos 1 e 2 do texto constitucional. E, nesse aspecto, vale lembrar que nós temos uma resolução do CONAMA que instituiu já há muito tempo o chamado Programa Silêncio, que colocou limites de ruídos, né, a serem observados. E lá no seu artigo 3º se prevê que os estados e os municípios podem instituir limites mais rigorosos em função das peculiaridades locais. E é isso que tem acontecido com essas leis municipais que proíbem. A lei federal não proíbe fogo de artifício com estampido, né? Mas essas leis municipais estão proibindo e elas acabam ampliando a proteção ao meio ambiente e à saúde pública, e nisso são constitucionais, porque não se chocam com a lei federal, já que a legislação federal, regulamentada, né, em resolução do CONAMA, prevê essa possibilidade expressamente de uma proteção mais rigorosa em termos de sonoridade pública. Então, o Supremo reconheceu a constitucionalidade formal, os municípios têm competência para isso, para estabelecer essa vedação absoluta, e também uma constitucionalidade material.
porque é proporcional à restrição trazida, né? Já que em jogo ali a proteção da saúde pública, a proteção das pessoas, notadamente com transtorno do espectro autista, e também a proteção ao meio ambiente. Beleza, professor, tranquilo. Muito aí favorável, realmente, como você disse, né? Os animais, as pessoas que possuem o transtorno de espectro autista. E eu também, né? Que estou ficando velho, não gosto de barulho. Pena que há uma lei municipal, né? Restrita ali ao município, mas tomara que contamine os demais municípios para que possam adotar também, porque eu não vejo razão alguma de fogos de artifício, né? A barulheira é ensurdecedora. Né? Para quem gosta de silêncio como eu, né? Como disse, estou ficando velho, prefiro que não tenha mesmo. E só para colocar, professor Gerson, eu particularmente, eu acho bonito os fogos de artifício. Eu acho que, assim, deveriam limitar datas. Por exemplo, Final de ano, por exemplo, né? isto, final de ano, né? Natal, quem O sabe? pessoal se prepara, né? Exatamente. Malzinho, aí sim, Pode, quem não quiser, pode se deslocar, né? isso. Eu particularmente, né, fico pensando do lado político, não jurídico, que eu concordo integralmente. Mas Uhum. politicamente eu não sei se eu queria no meu município uma vedação absoluta. Uma vedação relativa eu gostaria. Mas, como tu comentou, né? É problema de política. O que um acha melhor, o outro acha melhor. Juridicamente, a questão foi muito bem decidida pelo Supremo. Muito técnica, de maneira muito técnica, né? Beleza, pessoal, vamos lá. Eu trago agora aqui um julgado do STJ, por meio de sua quinta turma, envolvendo direito processual penal, envolvendo um tema que vem despencando em provas de concurso público, que é o acordo de não persecução penal. Nós sabemos aí, pessoal, que desde que o pacote anticrime entrou em vigor, né, nossa Lei 13.964 de 2019, que positivou o Instituto Despenalizador do ANPP, lá no artigo 28A do Código de Processo Penal. De lá para cá, o STJ e o STF também vêm enfrentando, né, esse instituto, julgando vários casos que aportam ali nas nossas cortes superiores. E por isso eu resolvi trazer esse julgado para que a gente possa fazer aqui uma revisão do ANPP, bem como comentar essa nova decisão da Corte Cidadã. Bom, o ANPP, pessoal, como vocês sabem, é um instituto de justiça penal negociada, né, em que o Ministério Público ele vai fazer uma oferta de cumprimento de determinadas condições previstas em lei, que haverá uma audiência pré-processual, um instituto pré-processual, em que o investigado, acompanhado do seu defensor constituído ou público, se aceitar, né, vai subscrever, vai assinar esse acordo junto com o representante do Ministério Público, depois será submetido a uma homologação judicial e, consequentemente, na sequência haverá o cumprimento das condições e a fiscalização do cumprimento dessas condições perante o juiz da execução penal. Lembra que não é direito público subjetivo do investigado. Aliás, nenhum instituto despenalizador é direito público subjetivo, segundo o entendimento do STJ e do STF. Nem transação penal, nem suspensão condicional do processo, tampouco o ANPP. O judiciário não pode obrigar o representante do Ministério Público a ofertar. Trata-se, na verdade, de um poder-dever do Ministério Público, ou seja, é um caso de discricionariedade regrada, de modo que o MP ele não é obrigado a ofertar, mas ele tem a obrigação de dizer por que não ofertou. Né? Ele tem que motivar a recusa do NPP. Ou seja, quanto ao Instituto em si, não há direito subjetivo. Mas quanto à motivação, sim, existe direito subjetivo, porque o MP tem que dizer por que ele não ofertou o Instituto Despenalizador. E se o MP não oferta o ANPP, oferece, portanto, a denúncia, pode o juiz rejeitar a inicial acusatória, argumentando, né, fundamentando a sua decisão de rejeição da denúncia, justamente no fato de não ter o Ministério Público ofertado o ANPP. Pessoal, o STJ já enfrentou um caso assim e ele decidiu que o ANPP não é condição da ação, não é a condição específica da ação. Portanto, não pode o juiz deixar de receber ou rejeitar a inicial acusatória ao fundamento de que o MP deveria ter ofertado a ANPP e não oferecido a inicial acusatória. Disse a Corte Cidadã que a defesa vai ter a oportunidade de
em preliminar da resposta à acusação, trazer essa nulidade pela falta, né, pela recusa de oferta ao ANPP. Aí sim, o juiz vai analisar o caso e, detalhe, não automaticamente, não é automático, mas ele pode sim encaminhar, atendendo a um pedido da defesa, encaminhar aquele caso para a instância de revisão do Ministério Público. Isso com base lá no artigo 28A, parágrafo 14 do CPP. Então, cuidado, que essa remessa ela não é automática. Não é porque a defesa trouxe, né, a nulidade pela falta da oferta do ANPP que automaticamente o juiz já fica obrigado a encaminhar as peças de informação que ele dispõe ali no momento para a instância de revisão do Ministério Público. Não, ele vai examinar se realmente, né, há plausibilidade jurídica do Instituto. Aí sim, depois ele encaminharia. Bom, feita essa revisão do ANPP, vamos agora aqui para o caso concreto. O que foi que aconteceu no caso enfrentado pelo STJ? Pessoal, o Ministério Público Federal deixou de ofertar o ANPP e, é claro, fundamentou, né, e ofereceu na sequência a ação penal. A defesa não concordou e ainda no âmbito administrativo solicitou a remessa, né, dos autos, né, das peças de informação para a Câmara de Coordenação e Revisão. No caso, a segunda é que é a Câmara Criminal, a fim de que avaliasse ali a possibilidade de ofertar o ANPP. E, além disso, a defesa requereu, né, ao juiz da causa a suspensão da ação penal, que houvesse aí, né, uma sustação daquela ação penal, enquanto não se resolvia na instância administrativa o recurso da defesa, no sentido de requerer a oferta do ANPP. O que foi que decidiu o judiciário? Pessoal, o juiz entendeu que não há previsão legal nesse sentido, né? Que o recurso administrativo ele não goza de efeito suspensivo. Portanto, não há falar em suspensão da ação penal, aguardando o julgamento na esfera administrativa desse recurso oferecido pela defesa, no sentido de solicitar uma revisão da instância superior do Ministério Público Federal na espécie, por não ter o órgão de primeira instância oferecido o ANPP. Então, resumindo, por falta de previsão legal, o julgado é tranquilo de entender, por falta de previsão legal, não há suspensão da ação penal decorrente aí da recusa de oferta do ANPP, enquanto se aguarda o julgamento do recurso administrativo lá na instância de revisão do Ministério Público. Claro que o caso envolvia o Ministério Público Federal, mas a gente pode aplicar também para o Ministério Público Estadual. Nós não achamos nenhuma prova, né, professor Gerson, de concurso, claro que cobre processo penal, que não traga uma questão de acordos de não persecução penal, né? E informativo também são poucos os que não trazem algum julgado, né? Então, é um tema, como bem lembraste, veio com o pacote anticrime, introduziu o Instituto, claro que já tinha resolução antes do CNMP, mas depois o pacote anticrime acabou a discussão sobre constitucionalidade, né, da instituição, e é um instituto que tem tido muitíssima aplicação prática, por isso que a gente tem visto tanta jurisprudência na matéria e tantos aspectos a serem cobrados aí nas provas, né? Seja pela disciplina legal, lá do 28A, seja também por esse magistério jurisprudencial que é bastante farto. Com isso, então, pessoal, nós finalizamos o nosso InfoEMARS em Pauta de número 69. Espero que tenham gostado. Não deixem de dar uma olhada no nosso material escrito para fixarem bem a partir dos exemplos que nós colocamos. Esperamos vocês na edição número 70, né, a próxima, que gravaremos aí nos próximos dias também, com os novos informativos. Forte abraço, fiquem com Deus e força nos estudos. Valeu, pessoal. Um abraço para todos e até o próximo InfoEMARS em Pauta.